Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Winder Fonseca, eu sou da cidade de Itu, quero louvar a Deus pelo canal Semeando Vida, que está nos dando esta oportunidade de poder contar o nosso testemunho para que venha muitos irmãos ser edificados e possa entender e reconhecer o poder de Deus e o que Deus tem operado em nossas vidas e também pode operar na sua vida. E também dar o nosso testemunho não a fim de que nós sejamos glorificados, mas que para que você olhe para isso e também não venha cometer talvez até o mesmo erro que nós cometemos no passado. E é por isso que a Bíblia Sagrada mostra falhas de Davi, falhas de Abraão, e através do nosso testemunho nós queremos mostrar para você o poder de Deus, que Deus ainda também tem um poder para libertar, seja qualquer pessoa que esteja em qualquer tipo de vida, vida criminosa ou não, ou talvez você tenha um certo ressentimento no teu coração ou alguma enfermidade da alma que atrapalhe você chegar-se a Jesus. Eu quero mostrar para você, através desse testemunho, que Jesus ainda salva, liberta, restaura, transforma, cura e batiza com o Espírito Santo e ainda está operando nos nossos dias. Amados irmãos, eu sou o pastor Winder Fonseca, como eu já disse para vocês, sou pastor presidente da Assembleia de Deus Adorai, aqui na cidade de Itu. Sou casado com a pastora Nivalda Fonseca, já estamos há 13 anos casados para a glória de Deus, uma santa mulher de Deus que tem se esforçado para estar ao nosso lado, junto com meus filhos, servindo ao Senhor nesta caminhada. Queridos, o meu testemunho começa de um jeito meio trágico, mas eu sei que Deus ele é misericordioso e poderoso. Eu sou o 6º filho da minha mãe, porque minha mãe ela teve 9 filhos, mas também tendo 9 filhos, ela nem todos os filhos que ela teve foi do mesmo pai. Então ela teve uma certa dificuldade para poder criar os seus filhos, porque a maioria das vezes a minha mãe teve que ficar sozinha, né? Houve algumas separações dos pais dos meus outros irmãos, mas com grande esforço e trabalho a minha mãe conseguiu nos criar. Ainda que de muitas vezes ou de muitas formas errada, né? Por causa da situação que nós passávamos, das necessidades que nós enfrentávamos, mas só que Deus deu força para ela. Eu, com 5 anos já de idade, eu já tocava no terreiro de banda, de macumba, mas mesmo assim, a minha família influenciada em tudo isso, até eu mesmo, nós sentíamos que nós éramos de alguma maneira diferente e aquele lugar não era para nós. Mas já com 5 anos de idade também já tocava nas rodas de pagode, de samba, porque você percebe muito bem que o inimigo ele não tem idade para que ele possa operar. Se houver brecha na minha vida, na sua vida, ele vai operar. Nós entendemos que o diabo ele não brinca de ser diabo, ele é diabo e ele está operando. A Bíblia diz em João capítulo 10 que o diabo ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu louvo a Deus que Jesus veio para dar vida e vida com abundância para a glória de Deus. Queridos irmãos, eu fui uma criança muito difícil de lidar. Minha mãe, quando foi colocar eu em uma creche, eu já entrei na creche batendo em 4 crianças, mordi um, arranquei sangue de outro e minha mãe, desesperada, foi ver o que tinha acontecido e estava todas aquelas crianças sangrando e eu era uma criança muito difícil mesmo de lidar, ao ponto que nós morávamos em certo lugar em São Paulo e eu caí da mesma ponte 2 vezes. Eu tenho hoje uma cicatriz aqui na cabeça da ponte que eu caí, também o meu corpo, na verdade, da cintura para baixo, pegou fogo 2 vezes, taquei fogo na casa ou no guarda-roupa da minha mãe 2 vezes,
Tudo isso para você ver que eu era uma pessoa, uma criança difícil realmente de lidar. A minha mãe, às vezes estava comigo do lado e ela falava para mim que não ia me dar alguma coisa, eu me jogava na frente do trem, meus irmãos pulavam na frente e ia tirar eu da linha do trem, porque eu era uma criança difícil. Ao ponto de, às vezes, minha mãe falar que ia deixar eu com alguém, essas pessoas, elas resistiam a isso para que eu não estivesse perto dos filhos dela ou até mesmo dos meus parentes, porque eu era realmente uma criança difícil de lidar. Passados-se os tempos, eu, como já com 6 anos, eu participava de tudo isso, mas aos 8 anos de idade, devido a algumas dificuldades que nós passávamos, e era muita, na verdade, dificuldade que nós passávamos, foi necessário eu, com 8 anos de idade, ir para as ruas de São Paulo pedir esmola, para que na minha casa não faltasse alimento para os meus irmãos mais novos. Então foi necessário que eu e o meu irmão, hoje ele se encontra preso, mas eu sei que Deus um dia vai fazer também uma grande obra na vida dele, saíssemos para as ruas de São Paulo para pedir alimento. Nós íamos às 6 horas da tarde e só voltávamos no outro dia às 10 horas da manhã para poder trazer R$5 para minha mãe poder comprar pão ou algum alimento para os meus irmãos. Talvez você está aí hoje assistindo esse testemunho e você tem o seu pai, tem a sua mãe, tem tudo na tua casa, tem aí a sua internet, tem aí a sua comida, tem aí a sua cama, tem aí a sua televisão, tem aí o seu celular, tem tudo à sua disposição e você não tem entendido que Deus tem sido bom com você e o seu pai e a sua mãe também têm sido muito bom com você, se esforçando para poder criar você. Eu comecei a estar no centro de São Paulo pedindo esmola e chegou um certo dia que eu e meu irmão não conseguimos dinheiro. Na verdade, não é que nós não conseguimos dinheiro, nós até conseguimos dinheiro, mas só que nós pegamos esse dinheiro e gastamos ali e falamos o seguinte, um para o outro, combinamos, já que nós estamos aqui há um dia já, não tem problema se nós ficarmos mais outro dia. Vamos ficar aqui, nós adquirimos o dinheiro e pega o dinheiro e vamos levar para a mãe. Mas só que os dias foi se passando e nós fomos ficando com medo de voltar para casa. Não porque a nossa mãe ia nos agredir, ia fazer alguma coisa assim para nós, mas você sabe como que é criança. Então nós criamos toda aquela mentalidade em cima disso de que a nossa mãe talvez poderia não gostar e repreender o filho, como toda mãe faz, às vezes mesmo usando a vara, como a Bíblia diz que é para usar. E nós não voltamos mais para casa e passamos a morar nas ruas de São Paulo, ali na Lapa, Barra Funda, Júlio Preste, Carapicuíba, todos aqueles lugares ali, nós vivíamos pedindo esmola. Então nós passamos a ficar ali. E chegou um certo tempo que eu olhei para o meu irmão e falei, vou voltar para a minha casa, vou atrás da mãe, vou ver como que a mãe está e ver se ela precisa de alguma coisa, ainda que ela venha me dar chinelada, me bater, eu tenho que ver a mãe, eu estou com saudade da mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, onde ela morava em uma área livre, porque a minha mãe foi morar em uma área livre porque aconteceu um certo assassinato na casa onde nós estávamos, porque o meu tio era um homem muito ruim, era um assaltante em São Paulo, e ele esfaqueou um homem e passados os horários, meu tio fugiu para a minha casa e os amigos deste homem que ele esfaqueou vestiram toucas ninja e entraram dentro da nossa casa, quebrando janela com facões. E por incrível que pareça, meu tio estava debaixo da cama onde eu estava deitado e fiaram o facão lá, ele deu um grito, puxaram meu tio. Então pegaram o meu tio, amarraram ele numa cama, torturaram ele, fizeram furos em seu corpo e depois esfaquearam ele e o seu corpo ficou aberto sobre a cama. Então foi necessário que nós saíssemos daquela casa devido a tudo que havia ocorrido ali também. O meu padrasto havia morrido também logo no quintal da casa porque um certo dia ele não tinha costume de beber, mas só que ele, neste dia, ele sentiu vontade de beber e bebeu. E o vizinho do lado estava discutindo com a sua esposa e ali ele foi lá ver o que estava acontecendo. O vizinho pegou a sua arma e acabou matando o meu padrasto e ele foi se arrastando para o sofá do quintal da minha casa e ali ele morreu.
Então muitas coisas aconteceram onde nós estávamos ali e foi necessário nós mudarmos para esta área livre. E lá estava minha mãe com os seus filhos, eu e o meu irmão estávamos nas ruas pedindo esmola e eu voltei agora para a minha casa. Quando eu chego na minha casa para procurar minha mãe, eu vi a minha casa toda queimada, toda incendiada. E eu perguntei para a mulher do lado, viu, cadê minha mãe? O que aconteceu com a minha família? Cadê os meus irmãos? E a mulher veio e falou para mim que a casa havia pegado fogo, esqueceram uma vela acesa e essa vela talvez tenha caído em algum lugar e pegou fogo a casa e eles estavam dormindo na hora. E minha mãe mudou e eu não sabia para onde a minha mãe havia mudado. Mas só que perante tudo isso, essas coisas que foram acontecendo, alguns irmãos meus foi se desviando a sua vida para o mundo do crime, uns para o assalto, outros para tráfico. As minhas irmãs, algumas para o mundo da feitiçaria. Mas só que nós víamos que muitas das vezes, por mais que nós errássemos, por mais que nós procurávamos tudo isso, nós via que a mão de Deus sempre estava ali para poder nos dar livramento. Um certo dia, eu me lembro ainda que quando eu já me envolvi no mundo do crime também, ali agora, passando um pouquinho mais para frente, eu estava no mundo do tráfico, do assalto. Um certo dia eu estava dentro de uma favela, num certo espaço geográfico aqui em São Paulo, e o oleiro estava do lado de fora, e neste mesmo dia que a polícia invadiu a favela, havia alguns parceiros meus daquela época que estavam ali comigo. Um havia vindo de um assalto com alguns mil para dentro do barraco, onde nós estávamos, e na onde nós estávamos, também nós estávamos com a droga, com armas, e outro tinha acabado de chegar de um homicídio que ele havia tentado praticar contra uma pessoa. E estava todo mundo ali e tinha um oleiro. E naquele dia a polícia invadiu a favela e esse oleiro correu para dentro do barraco e gritou polícia. E na hora que ele gritou polícia, ele falou, macarrão, polícia, tá vindo aí. Aí nós se levantamos e os meninos ali todos naquela aglomeração preocupados. Eu abri a porta e na hora que eu virei, a polícia estava na minha frente. E eu acho que uns 3 metros eles atiraram para cima de mim e eu virei e eles disseram para, e eu naquele momento falei, não vou parar não, e pulei uma grade e pensei ter sido tomado um tiro, mas o que é mais impressionante, 3 metros e eu não fui alvejado para a glória de Deus, até porque até ali Deus estava mostrando para mim que o Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e que futuramente Ele haveria de trabalhar na minha vida. E naquele dia ali, quando eu pensei que tinha tomado um tiro, um amigo meu, um parceiro meu havia também fugido comigo e ele estava com os joelhos entre meus braços e ele falava para mim, fica calado, aguenta mais um pouco, se você tiver tomado o tiro, fica sossegado. E naquele dia ali eu fiz uma oração, porque eu me lembrei do Deus da minha irmã mais velha. A minha irmã Cássia, ela foi a primeira a se converter na minha família, e eu me lembrei que a minha irmã sempre orava por nós, sempre clamava por nós. Aí depois logo a minha outra irmã também, que estava na feitiçaria, em bruxaria, também se converteu e ela sempre me evangelizava. E eu me lembrei do Deus da minha irmã, do Deus invisível, mas real. E ela me dizia que se um dia eu tivesse em problema, clamasse por ele, ele me responderia. E naquela noite, irmão, por incrível que pareça, naquela noite eu clamei a este Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus que ouve. Ele é invisível, mas pode ter certeza, meu irmão, que Ele ouve a sua oração. Eu não sei onde você está neste momento que você vai ouvir esse testemunho, eu não sei em que localidade você está, mas uma coisa eu quero dizer para você, independente da vida que você está vivendo, se você clamar ao Senhor, Ele te responderá. Jesus disse que se você crer e clamar ao Senhor, pedindo no nome dele, ele te ouvirá. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Pelo que você estiver passando, Deus, ele é fiel para operar na sua vida. E naquela noite eu clamei ao Senhor e disse, Senhor, se o Senhor me livrar dentro do meu coração, como estava cercado de policiais, eles estavam fazendo o seu trabalho, eu estava cercado de policiais, eu clamei e falei, Senhor, se hoje o Senhor me tirar daqui, nunca mais, Senhor, eu vou voltar para esta vida. Meus irmãos, por incrível que pareça, eu estava com um moço em uma pia. Debaixo da pia, você sabe que em algumas pias tem
aquele vago ali, eu me coloquei debaixo junto com ele, com o meu amigo. E quando o policial veio e com a lanterna, ele passou perto do meu rosto, eu não fui visto por ele. Porque quem Deus quer livrar, ele livra. Quem ele quer salvar, ele salva. Você, mãe, que está vendo esse testemunho este dia, talvez é à noite, talvez é à tarde, talvez é agora de manhã, lavando louça, limpando a tua casa, saiba de uma coisa: se Deus quiser livrar o teu filho, ele vai livrar. Pode estar em qualquer momento da vida. Talvez o seu filho foi ameaçado de morte, talvez o seu filho está cercado pela situação, pela vida que ele está vivendo, talvez ele foi ameaçado. E eu quero dizer para você, mamãe cristã, serva do Senhor, ou você, mulher, que talvez não é cristã, ou talvez está afastada do caminho do Senhor, clama a Deus pela vida do teu filho. Deus ouvirá, independente de qual problema que ele esteja passando. Deus está dizendo para você esta tarde aqui, clama a Ele. Clama a Ele e Ele vai livrar o teu filho. A Bíblia diz em Jeremias, está escrito dizendo, 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Meu irmão, Deus ele é poderoso para livrar. E naquele momento, meu irmão, eu consegui sair dali ileso. Mas, mais uma vez eu voltei para o mundo do crime. Mais uma vez eu voltei para o mundo do assalto, a cometer coisas ilícitas, que não agradam a Deus e também nem a sociedade, e também é contra a lei humana e contra as leis de Deus. Eu voltei para a vida e aos 18 anos de idade eu fui pai. Hoje tenho meu filho, o Kelvin, ele tem 15 anos de idade também, mas naquele período a moça a qual eu me envolvi quando eu ainda não era cristão, ela disse para mim que estava grávida dele. E nós resolvemos ficar juntos. E neste momento, agora que eu e ela estávamos juntos, foi necessário, naquele momento, não que se fosse necessário cometer coisas erradas, mas pela necessidade do meu filho, eu me envolver no mundo do crime de novo e também, de alguma forma, fazer bicos, esses tipos de coisas. E chegou um certo dia que a minha irmã chegou em mim e disse assim para mim, assim: Winder, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus. Deus tem te dado vários livramentos. Em todos os lugares que você está, todas as vezes que você vai ser pego, ou você é pego pela polícia, eles de alguma maneira te soltam. E eu quero dizer aqui, abrir um parênteses para dizer uma coisa que até aconteceu comigo. Um certo dia eu fui pego e naquele dia alguns parceiros meus também, e minha mãe sempre dizia para mim que se um dia eu fosse pego, ela nunca iria na cadeia ou nunca iria na prisão por causa de mim. E naquele dia que eu e meus amigos, meus companheiros fomos pegos, todas as mães estavam ali, todos os pais estavam ali, e naquele dia cada mãe foi buscar o seu filho por causa que eles eram de menor e pagaram ali, fizeram alguma maneira para que seus filhos saíssem. Um policial me procurou e ele disse assim: tem um advogado seu aí, ele está bem vestido, chegou com a mala lá, o negócio é o seguinte, você vai sair, entendeu? E pode ir embora, que você está dispensado junto com ele lá. Quando eu saí lá fora para poder ver o advogado, para ele poder me levar para a minha casa, eu cheguei lá e falei para a moça: cadê o advogado? Ela falou: eu não sei, mas ele saiu pela porta aqui, foi embora. Eu falei: foi embora como? Quem pagou ele? Eu liguei para a minha mãe e falei: mãe, a senhora pagou advogado para alguém? Não paguei, não tenho dinheiro. E eu disse para você também que se você caísse numa vida como esta, também eu não pagaria. E eu perguntei para os parentes ali que ali estavam, dos outros parceiros, ou os meus parceiros, se haviam pagado. Eles disseram que não, o homem só entrou com uma mala e do jeito que entrou, ele saiu. Era a mão de Deus me livrando mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o advogado fiel. Que Jesus é o advogado fiel. Pode ter certeza disso, que Jesus é o advogado fiel. E eu me envolvi com esta moça e ela teve este filho, nosso filho. E um certo dia, eu estava passando por muita luta, nós dormíamos num chão e nós não tínhamos nada, não tínhamos guarda-roupas, não tinha nada na nossa casa. E a minha irmã nos convidou para nós ir para o culto. Eu fui para o culto aquela noite
E quando o pregador estava pregando, eu me lembro como se fosse hoje, ele dizendo assim, aquele dia nós vamos chegar lá e vamos se encontrar e vamos dizer, valeu a pena. Eu me lembro que a pregação dele era tão impactante, havia tanta presença de Deus na mensagem daquele pregador, que quando eu fechei o olho e fui abrir o olho, eu vi como umas vestes brancas estivessem passando por dentro daquela igreja, naquele corredor. E quando aquela veste branca passava, meu irmão, era pessoas saltando, pessoas dando glória a Deus, pessoas glorificando ao Senhor, pessoas chorando. E eu vi aquele ser passando no meio daquele povo, e de repente aquele homem gritou lá do altar no microfone, dizendo assim, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu levantei as minhas mãos e olhei para a moça e disse assim, ó, se você não vai, eu vou lá. E fui. Quando eu abri o olho, ela estava do meu lado. E quando chegou no outro dia, eu não tinha nada na minha casa. Nada na minha casa. Me lembro como se fosse hoje. Eu não tinha nada na minha casa. 3 dias depois, eu tinha uma casa imobiliada. Deus me deu tudo, irmão. Para um tempo onde o salário mínimo era 400 e poucos reais. Meu cartão de crédito era 3 mil e poucos reais. As minhas roupas eu só comprava na marca da Robin. Minha roupa era de 100 e pouco a 200 e pouco. Desse jeito Deus fez coisas grandes na minha vida. Eu tinha um chinelo para cada dia. E da semana, ali naquela semana que eu fui abençoado, eu já não ia mais para a igreja. Eu já não queria saber mais de Deus. Porque eu já tinha adquirido aquilo que eu queria. Eu achava que eu já tinha tudo, não precisava mais de Deus, não precisava mais da minha mãe. Tanto que eu já não falava mais com a minha mãe, não falava mais com meus irmãos. Tanto que eu não falava mais com ninguém da minha família. Eu achava que eu era autossuficiente agora. E esqueci de Deus, de tudo que eu tinha. E chegou um certo dia, meu irmão, que a angústia foi batendo no meu coração. A angústia foi batendo tão grande, tão forte no meu coração, que eu senti de volta aquela necessidade de ir atrás de Deus. E eu me lembro que eu entrei dentro de uma igreja, e naquela igreja estava lotado, muita gente para fora, e eu era o último banco lá fora, porque estava muito lotado aquela igreja. Um homem lá de dentro gritou assim, tem um moço aí. E Deus manda dizer para ele, se ele não vir agora, Deus vai apertar ele um pouquinho. Eu não ouvi aquilo que aquele homem disse. Meu irmão falou para mim, vai lá, aceita Jesus. Falei, não é para mim isso aí não. E fui para a minha casa. Meu irmão, eu perdi tudo que eu tinha. Por causa da minha soberba, por causa do meu orgulho. Talvez alguém que está me ouvindo aí esta tarde, ou esta manhã, esta noite, talvez seja uma madrugada, eu não sei o que você está passando. Mas talvez você já foi para a casa de Deus, você já serviu a Deus de alguma maneira. Talvez você participou de uma campanha, foi para a igreja porque você estava necessitado de algo, você estava precisando de alguma coisa. Deus te deu, meu irmão. Mas talvez, ao Deus te dar isso, você se esqueceu de Deus. Você se afastou do caminho do Senhor. E agora você está passando por um certo processo na sua vida. E você sente uma angústia no coração e não sabe dizer o que é esta angústia que você está dentro da tua alma. Eu quero dizer a falta de Deus. É a falta de Deus. O homem pode ter os seus milhões de reais, mas se ele não tiver Deus, a sua alma é vazia. Quando eu falo da alma, eu falo da sede das faculdades mentais e emocionais do ser humano. Porque se a sua faculdade mental não tiver Deus, você não é nada. Quer ver uma coisa? Jesus disse assim, eis que vos dou a paz que excede todo o entendimento. Talvez a sua psique precisa dessa paz. Precisa dessa paz para que você possa pensar de uma maneira diferente. Talvez você ache que você vai precisar, que você vai ser feliz, vai ter paz se você tiver isso, tiver aquilo. E eu quero dizer uma coisa para você do fundo da minha alma. Meu irmão, talvez você tenha cometido o mesmo erro que eu cometi. Mas a paz que excede todo entendimento vem de Deus. E a sua paz não está garantida no que esse mundo pode dar. A sua paz está garantida no que Deus pode fazer na sua vida. E o que Deus pode fazer na sua vida, Ele já fez na cruz do Calvário. Enviando o seu Filho amado por amor de mim, por amor de você. E Jesus pode dar esta paz para você. Voltando para o que eu estava dizendo para você. Eu me afastei do caminho de Deus e me apeguei mais ao que Ele podia me dar do que a Ele mesmo.
E naquele momento, irmão, que eu cometi este erro, eu comecei a perder tudo. Já não tinha mais nada. Tanto que, para poder comprar um leite para o meu filho, eu vendi o meu celular para receber R$ 30 por mês de uma pessoa. Para poder comer, para poder ter alguma coisa na minha casa. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não se afaste de Deus, porque Deus te deu algo. Ao contrário, fique com o abençoador. Não fique com a benção, não. Isso aí pode se acabar. O que Salomão disse? Salomão disse em Eclesiastes: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem que se fadiga debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então as coisas causam fadigações, as coisas se vai. Mas a presença de Deus é que permanece para sempre na nossa vida. E eu me esqueci de tudo isso. E comecei a perder tudo, então eu resolvi voltar de novo na igreja. Porque o meu coração estava se sentindo vazio de Deus de volta. E eu voltei e me lembro que de novo a igreja estava cheia e eu fui lá atrás de novo. E o mesmo pastor da igreja, no fim do culto, ele gritou: tem um homem aí de novo. E já tinha se passado 2 meses, irmão. E o mesmo Espírito Santo, que não muda, é imutável, falou na boca daquele homem de novo: Deus já te apertou um pouco e vai te apertar mais um pouco ainda. Meu irmão, mais uma vez, tomado por Deus, disse para mim: vai lá na frente aceitar Jesus. Eu falei: não, eu tenho um corre aí para fazer. E eu me lembro que naquele mesmo dia, eu havia entrado com alguns parceiros dentro de um Monza, de um carro, para aí poder ver a fita que nós íamos fazer naquele dia, o roubo que nós iríamos cometer. E naquele dia, a minha irmã foi usada por Deus para falar comigo. Ela passou, me lembro que eu estava num canto assim, ela passou: ei, missionário, hein? Vai ganhar ainda muita alma para Jesus. Porque se você não vir por amor, você vai ver Deus fazer na sua vida. E eu falei: ela tá louca, ela fumou do borracha, ela fumou droga, ela tá doida, ela é crente, ela é doida. E eu não liguei para aquilo que a minha irmã Karina havia dito para mim. Então, passou-se o dia e eu fui perdendo as coisas. E eu já estava com o assalto tudo para fazer. Quando em um dia à tarde, eu passando na frente da casa da minha mãe, porque com as coisas que eu comecei a ter, eu comecei a esquecer da minha família, já não entrava mais para dar oi mãe, bom dia mãe, benção mãe. Mas naquele mesmo dia, Deus guiou o coração da minha mãe para sair para fora da minha casa, na hora que eu estava passando. A minha mãe falou: filho, tem uma irmã ali orando, vem aqui, dá um beijo na mãe, dá um abraço na mãe. Eu fui lá cumprimentar minha mãe. Quando a minha mãe me disse assim: filho, tem uma irmã orando ali, vai ali para ela orar por você, porque eu tenho já sonhado que você ia morrer. Eu vi você num pasto, eu vi você num caixão. E eu não ouvi o que a minha mãe me disse ali. Eu falei: mãe, o negócio é o seguinte, eu tenho que fazer um corre à noite aí, entendeu? Vou ter que fazer um negócio aí, não vai dar para mim ir para lugar nenhum não. Eu tenho que vazar aí, tenho que ir, eu nem posso nem ficar aqui. E saí andando. Quando deu uns 3 metros assim, eu travei, irmão. Minhas pernas já não iam mais. Eu não conseguia me mover. E só veio no meu coração desejo de vontade de Deus. Eu falei: eu vou voltar lá. Essa irmã orar por mim mesmo. Vamos ver se ela é crente mesmo. E eu fui lá dentro daquele barraco para ela orar dentro da favela. E entrei dentro daquele barraco. E quando eu tirei o boné, dobrei o joelho ali, aquela mulher colocou a mão na minha cabeça. E ela disse assim: homem, tu pensas que não é Deus que fala contigo esta tarde? Eis que eu sou o que falo contigo esta tarde. E te digo, do teu eu cuido. Nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Do teu filho eu cuido, mas de ti serás pregador da minha palavra e ganharás almas para o meu reino. Daqui 3 dias mostrarei para ti que eu sou o que falo contigo. Irmãos, eu saí dali e me lembro que eu fui na casa de uma mulher que outra hora era crente também, foi me evangelizar em certa favela do estado de São Paulo, perigosa, nós éramos do tráfico armado, e ela foi lá evangelizar eu, e agora ela estava no tráfico junto comigo. E naquele momento fui lá na casa dela, que eu tinha que guardar algumas balas da arma.
Fui lá e falei para ela, olha, uma crente ali, ela falou para mim, eis que eu digo que eu sou. Se tu não vir por amor, eis que eu sou. Vou mostrar aqui 3 dias para você que eu sou. Falei, ei, Winder, Deus não fala assim não. Meu irmão, a Bíblia diz, não segue o conselho do ímpio, do incrédulo. Mas pastor, outra hora ela não foi crente, ela foi. Mas seu coração se tornou duro, incrédulo. No que tange as vontades de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Talvez tenha a palavra, talvez não, com certeza há a palavra de Deus para você ouvir. Há homens de Deus, direcionado por Deus, mulheres de Deus. Até mesmo o conselho da tua mãe. Você está afastado do caminho do Senhor, mas talvez sua mãe não esteja, alguém da tua família, vai lá, pede para ela tirar uma palavra. Esse é o melhor conselho que você pode ouvir. A Bíblia diz que no princípio Jesus era o verbo. Ele era a palavra de Deus, ele estava dentro do próprio Deus. Mas só que em Gênesis diz que quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como verbo, porque ele está dentro do próprio Deus e naquele tempo, Jesus não se assentava à destra do Pai ainda, ele estava dentro do próprio Deus. No livro de João diz que ele estava no seio do Pai, ele estava dentro do próprio Deus, como verbo, como a palavra. O que é verbalizar? É expelir os seus pensamentos de som sonoro para que haja comunicação de uma pessoa para com a outra, mas Jesus não é uma mera verbalização. Jesus, ele é os pensamentos também de Deus, ele é a palavra de Deus, e a Bíblia diz em Gênesis que quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, disse Deus, haja luz e houve luz. E através da palavra de Deus, Deus trouxe construção, Deus trouxe reforma para a terra. A palavra de Deus, ela é 3 coisas na minha vida e na tua vida. Ela é a vontade de Deus, ela é sabedoria de Deus, ela é poder de Deus. E quando esta palavra é inserida em Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma, mas quando a palavra é inserida, a terra em forma se torna, aleluia, aquilo que Deus deseja. A palavra de Deus, ela é poderosa para te guiar. A palavra de Deus, ela te dá sabedoria, ela te dá conhecimento, ela te dá poder, autoridade. Não ouça o conselho do ímpio. Procure uma igreja mais perto da tua casa, não faça igual eu. Porque no momento que aquela mulher falou isso, no momento que aquela mulher falou essas palavras, o Winder, Deus não fala assim não. Está escrito em Provérbios 18, que o poder da morte está na língua. E aquilo que você fala, você semeia, como você colhe. E o que eu disse ali foi algo que Deus, nem o próprio Deus na profecia desejou para mim. Pastor Winder, o que você disse? Eu olhei para ela, no olho dela e disse, se eu ficar de cadeira de roda, eu ganho do governo e paro de fazer corre por aí. 15 anos já faz que eu estou numa cadeira de roda, meu irmão. 15 anos. Pastor Winder, Deus fez isso contigo? Não, a vontade permissiva dele ocorreu na minha vida. Há 2 permissões, a absoluta e a permissiva de Deus. A permissiva de Deus ocorreu devido às minhas falhas, às minhas fraquezas, os meus desejos. E devido à minha palavra. Cuidado com a tua boca. Cuidado com aquilo que você deseja. Talvez sua mãe diz, vamos para a igreja, meu filho. Você fala, não vou não. E pai, solta aquelas palavras que amaldiçoam a você mesmo. Você com você mesmo fala este mal sobre você. Talvez você também, minha irmã crente, você está aí me ouvindo, está ouvindo esse testemunho. Às vezes você se ira, fica brava e você solta palavras, e essas palavras são levadas para o mundo espiritual. Quero que você imagine uma palavra como uma semente. A semente, quando você pega ela e você coloca ela na terra, você não vê mais ela. Mas isso não significa que ela não está crescendo. Ela está crescendo em um oculto, mas daqui a pouco o crescimento é tão grande que ela começa a vir para os nossos olhos. E a semente é isso. E talvez você está colhendo da palavra também que você soltou da tua boca. Talvez você está dizendo, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do diabo, a culpa é do não sei de quem. E você está comendo do fruto da tua boca. Cuidado com as tuas palavras. Porque ocorreu para a minha vida algo que Deus não desejava para mim. Pastor, pode ocorrer na minha vida algo que Deus não deseja para mim? Pode. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e perfeita, é agradável a vontade de Deus. Pastor Winder, então isso que eu estou passando na minha vida é o quê? São escolhas.
São sementes que nós soltamos na nossa vida. A Bíblia diz também em Gálatas, aquilo que o homem semear, ele colhe. De Deus não se zomba, de Deus não se engana. Aquilo que você semeia, você colhe. Talvez você não venha colher hoje os seus frutos, mas um dia cresce essa semente. E os frutos dela podem ser amarga. Talvez você está colhendo um momento amargo da tua vida. Talvez por causa de atitudes que foram como sementes, de palavras que foram lançadas. Deus não disse isso para mim, mas eu com a minha boca tentei ao Senhor nosso Deus e disse: se eu ficar de cadeira de roda, eu ganho do governo e paro de fazer corre por aí. Meu irmão, eu fiquei 10 anos ganhando do governo. E quando eu fui lá para renovar o meu cadastro, eles diziam que o meu nome não estava lá. E como que eu estava recebendo? Porque quando Deus quer, Ele opera. E como eu profetizei, e como eu semeei, eu colhi. Talvez a culpa não é do teu marido. Talvez a culpa não é do teu filho. Talvez a culpa não é da tua mãe. Mas são de palavras que você, sem pensar, às vezes, por momento de raiva, de ódio, você solta. E aquele momento que eu falei aquilo para aquela mulher, eu subi para a minha casa. E quando eu subi para a minha casa, eu me lembro que eu chamei a menina e falei para ela assim: vem aqui, se aparecer alguém aí, querendo que eu vá trabalhar por R$20 e ter que levar a marmita, fala que eu não vou. Passou alguns minutos, estou eu lá no quarto. Bate alguém na porta. O Whindersson está aí, fala para ele que eu tenho um trabalho para ele, R$20 eu tenho que levar a marmita. Talvez você fica para um vizinho, para um irmão, para a igreja. Estou desempregado. Ai, se vir desse jeito eu não vou, não sei o quê. E você está comendo do fruto da tua boca e você não está observando. Você só está vivendo aquilo que você está semeando com a tua boca, meu irmão. O que faz mal não é o que entra. A Bíblia diz é o que sai de você. Agora entenda uma coisa. Se Jesus era o verbo e a palavra de Deus são 3 coisas na minha vida: vontade, sabedoria e poder, porque no começo do princípio de Gênesis, a sabedoria se uniu com a vontade com o poder fez aqui, ó. Deus trouxe à existência tudo que não existia pelo poder da tua palavra. Você também tem o poder da palavra na tua boca, diz a Bíblia Sagrada. E quando você solta esta palavra, não existe aquele tal coisa, aquilo que os outros dizem, aquele ditado assim: falei sem pensar. Se verbalizar é expelir os pensamentos sonoros, seus pensamentos em são sonoros para que haja comunicação de uma pessoa para com a outra, é porque você pensou para falar. Então por um momento passou na sua mente. Não permita que coisas aqui venham a se materializar aqui. Olha que poder que nós temos. A palavra fé no hebraico significa confirmar o que está escrito. O que é viver pela fé? Viver pela fé é pegar da palavra de Deus, pegar a palavra, o verbo, ponhar aqui, materializar em atitudes que eu materializo isso, que eu pego do livro, pego aqui, ó, pego a palavra, ponho aqui, tenho uma atitude, e as minhas atitudes faz eu viver as mesmas coisas que Abraão viveu, que Moisés viveu, que Isaac viveu. Você tem o poder de tirar daqui, materializar aqui, trazer para a sua vida e viver isso. Você tem o poder de tirar daqui, trazer para aqui e colher aquilo que você falou. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Talvez você tenha o costume de dizer que você vive assim por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa do seu tio. A Bíblia diz que no último dia você prestará conta até dos teus pensamentos para Deus. Você, não é os outros, você vai prestar conta para Deus dos seus pensamentos. Isso significa que você é responsável para os seus atos. Eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Naquele dia não terá desculpa que o meu pai, como eu, amarrou uma corda na árvore, amarrou no pescoço, pulou e se matou. Um certo dia, minha mãe chegou em mim e falou: Winder, vamos ali em um velório. E eu fui, subi no caminhão e fui. Quando chegou lá, ela abriu um monte de gente, ela olhou para mim e falou assim: ó, esse é seu pai. Falei: quem? Esse aí que está morto. Foi assim que eu conheci o meu pai. O seu pai amarrou uma corda no pescoço, pulou e se matou. Esse é o seu pai.
Se hoje eu não tivesse confessado a Jesus, se hoje a misericórdia do Senhor não tivesse me alcançado, e se eu tivesse ido para o inferno, eu ia ter que prestar conta, mesmo meu pai tendo feito tudo aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Para de arranjar desculpas. Não há desculpas para servir ao Senhor. Jesus te ama. Jesus te chama por esta mensagem. Jesus alcança a tua casa. Jesus está falando com você este dia. Para de semear coisas ruins na sua vida. E eu semeei essas palavras e o homem bateu na porta da minha casa. Então a moça olhou para mim e falou assim: vai, porque o menino está precisando de ajuda. E lembre-se que Deus disse que era 3 dias: sexta, sábado, domingo. Segunda-feira cai o andaime. Eu estava em cima do andaime e eu me lembro como se fosse hoje. Um amigo meu havia sofrido um acidente e eu subi em cima do andaime e falei para o rapaz. Eu tinha acabado de sair do tráfico, sair do assalto, e era o primeiro dia de trabalho. O andaime desabou comigo quando eu pensei assim: já pensou, acontece comigo igual aconteceu com tal pessoa? O andaime fez vup! Verbalizar é expelir os seus pensamentos em som sonoro. Mais uma vez eu colho a semente que foi lançada. O andaime cai comigo com 19 anos de idade, eu fico paralítico. E naquele momento que eu caí ali, veio tudo na minha lembrança. Veio tudo na minha mente. O que a minha mãe havia me dito. O que a mulher de Deus havia me dito. O que a irmã havia me dito. O que o pastor havia me dito. E naquele momento ali, quando eu caí, eu falei assim: eu vou me arrastar para dentro do carro. Não esperei resgate. E comecei a me arrastar para dentro do carro. E naquele momento que o rapaz me ajudou a entrar dentro do carro, eu fui levado ao hospital. E no meio do caminho eu falei para ele: para o carro, porque eu vou morrer. Eu estou perdendo meu ar, eu vou morrer, por favor, para o carro, eu vou morrer. Eu falei para ele parar o carro, ele não parou o carro, ele falou: rapaz, aguenta mais um pouco, você não vai morrer. E colocou a mão no meu peito e profetizou na minha vida que eu não iria morrer. Quando eu entrei dentro daquele hospital, a mulher colocou uma agulha no meu pé, eu não sentia os meus pés mais. Porque eu havia profetizado que se eu ficasse de cadeira de roda, eu ganharia do governo. E naquele momento ali, passado 4 dias, eu fui para a mesa de cirurgia. Minha operação demorou das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Quando eu cheguei na minha sala, onde eu estava, no meu quarto onde eu estava, eu me lembro que eu dormi de tanta dor. Não sei se já aconteceu isso com você. Dormi por causa de tanta dor. Naquele momento eu acabei dormindo de tanta dor e me lembro que eu abri o olho por um instante e vi alguém de joelho no meu quarto orando e de repente voltei a dormir de novo. E quando eu abri o olho de volta, um homem passou pela porta, apontou o dedo na minha cara, todo de branco, cabelo brilhoso, muito preto. Ele disse para mim assim: e agora, tu queres Jesus? E o homem que estava na minha cama, na lateral da minha cama do lado esquerdo, ele olhou para o homem, olhou para mim, levantou a mão. E o homem ficou olhando para a cara dele e apontou o dedo para mim. Quando ele apontou o dedo para mim, eu levantei a mão, ele apontou o dedo de volta para mim e disse assim: o seu testemunho será grande e ganharás almas para o reino do Senhor. Glória a Deus. Deus enviou dentro daquele quarto para mostrar para mim que aquilo que ele fala se cumpre. E para mostrar também para mim que ele é Deus fiel e ele é verdadeiro. Quando aquele homem falou aquilo para mim, eu levantei as minhas mãos, confessei a Cristo Jesus como meu Salvador. Eu não sei se era anjo, eu não sei quem era, mas era um homem com aparência, cabelo muito preto, sua roupa toda de branco. Ele apontou o dedo para mim, eu não sei se foi contado o testemunho, não sei o que aconteceu, mas aquele homem sabia, ele olhou dentro do meu olho e sabia o que estava acontecendo comigo, por dentro e por fora. E ele disse para mim: e agora, tu queres Jesus? Eu disse: eu quero Jesus. E confessei a Cristo Jesus como Senhor da minha vida. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu saí daquele hospital e eu fui para a casa de Deus servir ao Senhor. O Senhor preparou pessoas. Naquele momento eu não podia me mover direito. E eu me lembro que quando eu cheguei na favela, onde eu traficava, eu vivia, todos os traficantes naquele dia se direcionaram para a igreja
e disseram: melhor nós ir para a igreja, porque Deus está fazendo alguma coisa, eu não quero ser o próximo. E naquele dia vários traficantes entraram dentro da casa de Deus para confessar que só o Senhor é Deus. E naquele dia Deus me lançou uma promessa e disse para mim: come a Bíblia, porque na onde você não puder ir, eu enviarei pessoas para que te levem. E eu usava uma sonda, um cano dentro de mim. Quando uma mulher chegou em mim e disse assim para mim: irmão Winder, vamos na cidade de Salto, porque lá tem um homem de Deus pregando lá. E eu quero que você vá lá, porque eu sei que Deus pode falar contigo. Vamos lá. Falei: eu não posso ir. Como que eu vou com esse coletor fedido, cheirando ruim? As pessoas vão olhar para mim. Porque esse é o primeiro pensamento que o diabo joga na tua mente para te afastar da casa de Deus. Talvez alguém aí está me ouvindo no YouTube. Talvez alguém aí está me ouvindo de tarde, de noite, de dia. E não vai para a casa de Deus porque alguém fica olhando para a tua roupa. Porque alguém olha para a tua aparência e você diz assim: eu tenho vergonha de ir lá na igreja. Parece que quando eu entro todo mundo olha para mim. Eu me sinto mal. Eu prefiro que Deus venha aqui na minha casa. A minha casa também é de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é pai, você sabe disso. Por mais que seu filho liga para você para dizer para você assim: pai, eu te amo, você gostaria que ele viesse na sua casa. Vai para a casa de Deus, meu irmão. Isso é pensamento do diabo para você não ir na casa de Deus e ouvir a palavra da verdade. Não deixe o inimigo lançar pensamentos ao contrário na tua mente. Neste exato momento que eu estou falando, o Senhor está te visitando, Wesley. Remidácia de Iragai. E Deus tem uma obra na tua vida, rapaz. Deus tem uma obra na tua vida, Sandra. Está ouvindo esse testemunho? E o Senhor te convida a este dia. Talvez é à noite aí, talvez é de manhã, mas o Senhor te convida para a salvação. O Senhor te chama para perto dele. É o diabo que está lançando coisa na tua mente. Talvez você está dizendo assim: eu não vou para a igreja porque alguém lá me machucou. Alguém olhou para a minha aparência. Os irmãos que eu achava que eram meus irmãos não são meus irmãos, só falam mal de mim. É pensamento do diabo para que tu não ouça a vontade de Deus na sua vida. Vai para a casa de Deus, meu irmão. Deus está te chamando. Deus está te convidando. Sai daí, Alexandre, vai logo. Ramai, sai. Deus tem uma obra na tua vida. Você não pode viver do jeito que você está vivendo. Deus está te convidando este dia. Deus está dizendo que a porta da salvação ainda está aberta para você, meu irmão. A porta da libertação ainda está aberta para você. Existe uma palavra hebraica que agora não me lembro, para sangue, que significa água e porta. Quando Jesus morreu e o sangue dele foi vertido, abriu-se porta. A porta fala de conexão. Quando o sangue caiu, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, houve uma conexão, uma entrada. Na verdade, porta fala de acesso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele abriu o acesso para nós irmos até o Pai através dele, bendito seja o seu nome, porque a Bíblia diz que ele é a porta. João capítulo 10, ele é a porta, bendito seja Deus, ele é a porta. Capítulo de número 10, verso 9, está escrito dizendo: quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Quando Jesus morre na cruz, o sangue dele, aleluia, é a entrada, aleluia, para aqueles que o desejam. A Bíblia diz, aleluia, que também quando ele está na cruz do Calvário, meu irmão, ele é furado na lateral. O que sai dele, pastor Winder? A Bíblia diz, aleluia, que cai na terra água. Água fala de conexão. Era o seu sangue. Jesus estava abrindo um acesso para Deus e conectando o homem da terra aos céus. O sangue de Jesus quer te dar acesso. O sangue de Jesus quer te conectar a Deus. A Bíblia diz, aleluia, sem ele você não consegue chegar ao Pai. Em João está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vai até Jesus. Talvez o diabo está lançando esses pensamentos na tua mente. E eu resolvi ir com a missionária para lá. Quando eu cheguei naquele culto, meu irmão, eu havia feito uma oração na minha mente, sentado em uma cama, em um barraquinho. Eu me lembro como se fosse hoje. Em um pequeno barraco eu fiz aquela oração. E disse ao Senhor: Senhor, os crentes lá
disseram para mim que eu posso ter um particular contigo. Eu quero te fazer um pedido, Senhor. Eu falei isso. Senhor, faça que os demônios não ouçam e que somente eu e tu possa ouvir esta conversa. Se tu dá para mim o que o Senhor não deu para o Marcos Feliciano, para a Lília, para o Andrés, para o Alan, para o Walter, então eu te seguirei. Dá um sinal para mim, então eu te seguirei. E essa oração estava dentro de mim. Quando eu cheguei naquele culto, eu me lembro como se fosse hoje. O missionário André Silva de Sorocaba. Ele abaixou, arrumou o ocrinho, olhou para mim e disse para mim: lembra quando tu estava naquele barraco? E tu falaste com Deus e disseste ao Senhor: Senhor, os crentes disseram que eu podia ter um particular contigo. Oh, glória a Deus, ainda fala, meu irmão. Está escrito, Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Lembra ainda quando você dissera, homem, dá para mim o que o Senhor não deu para o Marcos Feliciano, para o Andrés, para a Lília. Ele falou nome por nome. Quando ele olhou para mim e disse assim: ainda lembra quando você disse, me dá um sinal que eu te seguirei? Eis que eu te vi, siga-me. Meio lá, salva. Estou arrepiado, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Deus te conhece pelo nome. Deus te chama pelo nome. Aleluia. Talvez você está dizendo assim: meu nome está manchado, pastor. Tem o nome nada. Deus pode te dar um novo nome. Deus pode trabalhar no teu nome. A Bíblia diz que ele se chamava Jacó, Deus falou Israel. A Bíblia diz que Deus diz para Abrão: você é Abrão, mas agora você é Abraão. Aleluia. Ele disse para Sara: tu és Sarai, agora tu és Sara. Deus está dando um novo nome para você este dia. Deus está dizendo: teu nome está sujo, eu vou entrar na tua vida. Eu vou entrar agora na tua vida. Eu vou entrar agora na tua história. Eu vou mudar a tua vida. Deus está te visitando este dia, meu irmão empresário. Deus está te visitando agora, minha irmã. Você que está com este problema, achando que Deus é incapaz, que Deus não te conhece, que Deus conhece todo mundo, mas não conhece você. Deus conhece você sim, Tânia. Deus te conhece muito bem, Narácia. E Deus está te convidando este dia. Deus está te dizendo: eu te observo a cada momento. Eu te vejo a cada momento. E naquele dia, meu irmão, eu não sei se o meu corpo derreteu. Eu não sei, meus irmãos, se a minha alma saiu fora do meu corpo. Eu não sei se no corpo, fora do corpo, mas eu senti como se tivesse derretido. E eu disse: então, Senhor, eu te seguirei. 2.000 e poucas almas aceitaram a Jesus. Paralíticos andaram, cegos enxergaram, surdos ouviram. Pastor, mas tu não está na cadeira de roda. Sim, meu irmão, eu sou paralítico, mas o evangelho não é paralítico. Aleluia. Quem cura não é o paralítico, mas o Deus que opera por intermédio do paralítico está te dizendo este dia, talvez é uma manhã, é uma tarde, eu, o Senhor, quero operar na tua vida. Aleluia. A capacidade não é tua, a capacidade é minha. Talvez você tenha alguma deficiência este dia. Talvez você tenha alguma deficiência na sua alma. Mas a Bíblia diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. A alegria de Deus é a nossa força. A Bíblia diz que o melhor não é o começo, o melhor é final. Aí você está dizendo: mas pastor, você não está entendendo, pastor Winder. Já é o meu final, eu dou glória a Deus por ser. Pastor, você está errado, você é doido, é? Sou doido. Porque se a Bíblia diz que o melhor está no final, se você está dizendo para mim que você está no final, é porque então você está preparado para viver o melhor de Deus. Se você está no final, então isso significa que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. É o que eu declaro para a tua casa, é o que eu declaro para a tua vida, é o que eu declaro para o teu marido, é o que eu declaro para o teu ministério. Aleluia! Deus está te visitando neste momento que você está ouvindo esse testemunho. E naquele momento que aquele homem falou isto, eu fui impactado pela presença do Senhor e disse para o Senhor: Senhor, onde tu me enviares, eu irei, Senhor. Deus me deu oportunidade de gravação, de gravar DVD, de gravar com Damares, de gravar com outros homens de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você está aí cabisbaixo,
E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus te ama. Ainda há tempo para a tua vida. Não, pastor, o senhor não sabe o que eu passo na minha vida, o senhor não sabe o que eu passo na minha alma, o senhor não sabe o que eu passo no meu coração. Eu talvez não sei mesmo o que você passa, porque eu sou homem como você, não conheço o teu coração. Mas Jesus conhece a tua alma. Jesus conhece os teus pensamentos. E Ele está te dizendo, entrega todos os teus problemas a mim. Entrega todos os teus problemas a mim. E você verá o que eu vou fazer na sua vida este dia. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher que está ouvindo esse testemunho. Se esse testemunho for levado a ti, ouça. Deus tem restauração para o teu casamento. Deus tem restauração para a tua casa. Hoje eu tenho uma mulher loira, linda, dos olhos verdes. Deus me deu uma esposa. Tenho uma filha, fazendo agora a faculdade. Deus tem me abençoado para a glória de Deus. E Deus também vai te abençoar e o teu casamento será uma bênção. Credes no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o que eu desejo para você. Eu tive que pular muito a parte do testemunho, mas que isso possa ter edificado a tua vida. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos. Com toda sorte de bênçãos dos céus. E que os céus estejam abertos. E eu quero dizer mais uma vez para você, meu irmão, minha irmã que está vendo esse testemunho. O poder da língua é muito grande. O poder da palavra da tua boca é muito grande. A vida e a morte está na tua boca. Cuidado o que você semeia, para que você não possa colher. Deus abençoe a sua vida. Fico aqui, pastor Winder Fonseca, da cidade de Itu. Meus irmãos, deixa eu deixar aqui o contato para você, que quer nos agendar para poder levar na sua igreja. Amém? O testemunho nós tivemos que cortar algumas partes, porque nós só contamos lá diretamente na igreja algumas outras partes. Mas você pode nos chamar lá, amém? Se contatar lá com o nosso assessor. Você vai falar com o Rodrigo. O DDD é 011, o número é 9577-25861. Fala lá com ele, amém? Só ligar, fazer certinho com ele lá. Nós vamos estar aí na sua igreja aí para trazer o nosso testemunho completo. Ou também pelo ministério da palavra que Deus nos deu, amém? De alguma maneira vamos trazer edificação para os irmãos dentro daquilo que está dentro da palavra de Deus para a sua vida. Se você quiser participar dos nossos cultos na Assembleia de Deus, AD Adorai, junto com a pastora Nivalda, que é a minha esposa, que está aqui comigo, uma grande mulher de Deus, na Assembleia de Deus Adorai, na Avenida Caetano Ruggieri, número 5761, Parque das Indústrias, Roma, Itu. Está aqui a pastora Nivalda, mulher de Deus. Dá uma saudação para os irmãos aí, pastor. Jesus, a todos vocês, amém? Vocês ouviram uma boa parte do testemunho do pastor Winder Fonseca. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa que você gostaria de ouvir, porque quando o pastor Winder se casou comigo, eu era viúva, e logo que eu me casei, eu descobri em mim um câncer. E quando eu descobri esse câncer, na verdade, antes de casar, eu disse para ele assim, olha, não vou casar com você não. Você é bem mais novo, meu cabelo vai cair tudo, vou dar muito trabalho, não quero mais casar não. E ele olhou para mim e disse assim, vou casar com você, vou cuidar de você e você vai ver, vai ser uma bênção. Aí ele me convenceu, só que depois ele teve que me dar banho na cama, levar comida para mim, né? Ao invés de eu cuidar dele na cadeira de roda, ele teve que cuidar de mim. Mas assim, é o que o pastor Winder falou, né? Às vezes tem prova que a gente passa, que é aprovação de Deus. Agora tem prova que a gente pega com a mão. Tem coisa que a gente semeia e depois a gente colhe. Agora o bom dessa história é que a colheita não dura para sempre. Quando você está colhendo muita coisa ruim, começa a semear coisa boa. Você vai ver que o tempo de colheita boa chega. Então o testemunho nosso aqui é muito grande. Hoje a gente está à frente de um trabalho muito lindo de libertação de pessoas. Deus tem feito maravilha. Olha, quando eu descobri que eu estava com câncer, o doutor disse para mim assim, olha, Nivalda, você está com câncer invasivo, agressivo, está grudado no osso, então vamos cuidar, vou botar urgência na sua ficha e você vai para a Unicamp. Mas eu tenho Deus que é o médico dos médicos, já faz quase 12 anos, né, que Jesus me curou, graças a Deus. Jesus me libertou, né, porque a gente tem pessoa que é crente que não é liberto, eu era uma dessas. Jesus me libertou, me curou e hoje eu estou aqui, graças a Deus, firme e forte, já faz 12 anos, né? Jesus me deu essa vitória
E né, meu esposo me ajudou muito também, né? Ele me ajudou muito mesmo nessa caminhada, porque tratamento de câncer não é fácil. Quem já cuidou de uma pessoa que tem câncer sabe como é. A gente fica branco que nem uma cera, cai tudo o cabelo, dá muito trabalho, não dorme de noite, tem dor para todo lado. E teve noite dele passar sentado na cama orando para mim, porque eu não conseguia dormir. Então, Deus ele é muito fiel na nossa vida. E eu louvo a Deus, eu louvo muito a Deus, porque Ele é maravilhoso na nossa vida. Então, Deus escolhe assim, coisas loucas. Olhando para nós assim, somos coisas loucas, né? Porque tem pessoa muito melhor que poderia fazer melhor que nós. Mas Deus escolheu a gente. Eu vim de um lar totalmente destruído, não fui criado num lar cristão, né? Meu pai é desviado da igreja e minha mãe... Fui criado num lar assim totalmente destruído. Mas eu resolvi que Jesus podia mudar a minha vida e Ele mudou. Graças a Deus. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Winder por ter cuidado Amém. de mim. Amém? E por ter feito na sua vida tudo isso que Ele fez e vai fazer mais ainda. Amém. Né? E eu ganhei um presentão, né, irmão? Olha a loirona aqui agora. Né? Eu falo para ele que ele é o único que tem direito a 2 coroas. Uma na terra e uma no céu. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vocês, amém? Um prazer, amém? Deus abençoe muito e que esse testemunho possa edificar você, porque Jesus ainda salva, liberta e restaura. Amém? E que o Senhor possa te visitar. Deus abençoe. Um beijo no seu coração, um abraço. Paz do Senhor. Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.